E quem é que sabe tudo de mercado financeiro? Claro, ele, Samidana. Daniel, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos começando mais um mercado financeiro e, como é de costume, Ibovespa na tela. Vamos ver como a Bolsa se comporta no dia de hoje. Uma alta expressiva de 0,98%, o índice opera a 121.174 pontos. Essa alta se dá por alguns motivos. Primeiro, as taxas de juros futuras estão em queda e isso acaba ajudando várias empresas como um todo, mas principalmente o varejo. Além disso, a Vale, que tem um peso grande no índice Bovespa, está se beneficiando com a alta do minério de ferro. Vale dizer que quando a gente olha o mercado americano, teve um número de emprego lá que veio um pouco pior do que o esperado. Então, muitos estrangeiros estão migrando para a Bolsa brasileira. Isso ajuda a Bolsa a subir e também dá efeito no dólar. Então, a gente vai olhar as moedas agora. Olha só, o dólar opera em baixa de 0,86%, está sendo negociado aos R$ 4,70. O euro queda de 1,12%, negociado aos R$ 5,19. E o Bitcoin sobe 1,35% aos 46.193 dólares. Lembrando que a referência do Bitcoin é em dólar. Vamos seguindo, porque como fechamos o mês de março, eu fiz algumas contas interessantes. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o ranking das moedas do mundo em março. Então, de 60 moedas do mundo, o Brasil foi a que mais se valorizou nosso real. Ficou em primeiro lugar, com uma valorização frente ao dólar de 8,88%. África do Sul em segundo lugar, com 5,19%. Depois veio Colômbia, Cazaquistão e México. Tem um ponto interessante, que se você pegar no terminal, vai aparecer a Rússia, não só como melhor moeda, mas também como melhor bolsa. Só que o que aconteceu? O Putin fez o seguinte, ele falou, eu vou exportar gás, e ele continua exportando gás e petróleo, mas vocês vão ter que me pagar em rublos. E aí os rublos subiram. E na Bolsa de Valores russa, que ficou fechado durante muitos dias, ele reabriu, mas ele determinou que estrangeiros não podem vender. E ele pegou dinheiro público para comprar. Então ele maquiou os dados do rublo e também da Bolsa Russa, por isso eu eliminei no ranking. E o próximo ranking que eu vou mostrar é justamente o ranking das bolsas no mundo em março. De 76 bolsas, aí o desempenho é em dólar, a gente tem o Brasil novamente em primeiro lugar, uma alta de 15,53% em dólares, e em segundo lugar vem a Colômbia com 12,59%, o Chile com 10,56%, a Eslovênia com 10,01% e a Austrália com 9,59%, fechando as 5 primeiras posições. Então, muito fluxo de capital estrangeiro em março tem ajudado o dólar e a Bolsa. E o fato do Brasil não estar no meio dessa guerra é muito bom, porque o investidor escolhe o Brasil como uma perspectiva interessante. Mudando de assunto agora, e algo que está ligado à economia, os servidores do Banco Central deram início a uma greve por tempo indeterminado e ameaçam o funcionamento de serviços como o Pix. Quem conta melhor essa história está ao vivo, é a nossa repórter Paola Cuenca. Boa tarde, Paola. Preocupante. Você sabe que o Banco Central já estava trabalhando com meia força, né? O Boletim Focus, que é um boletim importante, não tinha saído. Vários dados econômicos que eles reportam não saíram essa semana. E agora a greve aumenta a adesão e o Pix, que afeta milhões de brasileiros. É isso mesmo? É isso mesmo. Os servidores do Banco Central eles já estão fazendo paralisações desde o dia 17 de março. Das 2 às 6 da tarde, eles cruzavam os braços e não trabalhavam. Na segunda-feira, então, os servidores do Banco Central decidiram que sim, iam entrar em greve de fato nessa sexta-feira, dia 1º de abril. Isso porque eles estão reivindicando, junto ao governo, reajuste salarial de cerca de 26%, porque eles argumentam que, como estão com salários congelados há 3 anos, na verdade, a perda salarial deles já está em 50%.
55%. E como houve aquele fato do presidente Jair Bolsonaro ter dito que daria um reajuste aos policiais, às forças de segurança pública, eles dizem que então também querem ter esse reajuste salarial porque já estão acumulando as perdas. Como você mencionou, por conta desse período de braços cruzados, já desde o meio ali do mês, apenas por algumas 4 horas do dia, mas esses braços cruzados já ocasionaram um atraso de relações de dados econômicos e também algumas instabilidades. Agora que os funcionários de fato estão em greve, é esperado que o Pix apresente instabilidades temporárias ou então que ele acabe parando de funcionar de fato, porque ele não está na lista de serviços essenciais que os funcionários, mesmo de greve, precisam continuar mantendo. A expectativa do sindicato que representa a categoria é de que cerca de 70% dos servidores públicos do Banco Central vão aderir a essa greve. Até porque, até ontem, 700 funcionários que estavam em cargos comissionados já fizeram a entrega desses postos, inclusive. Então, o funcionamento ele deve continuar prejudicado e, de qualquer forma, os servidores eles continuam esperando um posicionamento do governo federal para ver o início dessas negociações a respeito das demandas feitas. É claro que direito à greve é importante, mas separa o país. E aí não é só o governo que talvez prometeu e não cumpriu que vai pagar a conta, somos nós, né? Então, imagine quanto o Pix pode atrapalhar as atividades de muitos microempresários, de restaurantes e por aí vai. Enfim, não é fácil. Um dado que saiu hoje é da produção industrial. Subiu 0,7% em fevereiro. Os dados foram divulgados pela manhã pelo IBGE. Apesar do avanço, na comparação com o mesmo mês do ano passado, tivemos uma queda de 4,3%. No acumulado do ano, a indústria teve uma queda de 5,8%. Em 12 meses, a produção acumula alta de 2,8%. Aos gráficos. Então, aqui é o gráfico com ajuste sazonal, porque tem tipicamente meses que vão melhor, outros não. E aqui a gente vê fevereiro 0,7 recuperando parte das perdas em janeiro. Então, esse é o primeiro gráfico que a gente vê a indústria aí sofrendo muito, né? A indústria sofre não apenas por conta de fatores locais, tem fretes que deu uma inflação gigante de insumos, você tem falta de microchips e por aí vai. Então, é um setor que é importante no PIB, tanto por conta dos empregos diretos como pelos indiretos, e a gente vê aí essa instabilidade. Mas o número de hoje em si veio bem, veio positivo. Próximo gráfico, a gente faz uma comparação, mas é uma comparação com o ano passado. E aí a gente vê 4,3% de queda, e aí a gente vê essa queda se mantendo. O lado bom é que a queda diminuiu de janeiro para fevereiro. Então a gente vê uma recuperação, mas ainda tímida. E o último gráfico sobre produção industrial é o acumulado de 12 meses. O acumulado de 12 meses, a produção industrial, você vê que chegou a bater 7,2 em agosto de 2021, depois perdeu força, mas estamos no positivo, então o número é bom. Tímida a recuperação, mas é boa, 2,8. Agora, para repercutir esse número e falar mais sobre indústria, produção, receberemos o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo. Seja muito bem-vindo ao mercado financeiro. Você que é da CNI, como que você digeriu esses números que saíram pela manhã? Na verdade, embora positivos, eles não são animadores, não mostram uma reversão de todas as dificuldades que a indústria vem enfrentando. Na verdade, se você comparar esse número com a média da produção no segundo semestre do ano passado, a indústria praticamente andou de lado. Ela teve muitos resultados negativos, especialmente na primeira metade do ano passado, continua agora, ela vem oscilando bastante, né? A gente teve uma alta muito forte em dezembro, uma queda muito forte em janeiro, e esse resultado positivo, mas ainda bastante modesto, nessa comparação com janeiro. É muito explicado até para a forte queda de janeiro mesmo. Então, mostra aí, evidencia aí as dificuldades que a indústria vem enfrentando desde o início da recuperação da economia, destacando aí a questão dos insumos, matérias-primas que, enfim, vem atrapalhando a produção industrial há bastante tempo.
Saiu também hoje o índice de atividade dos gerentes de compra, que é chamado PMI da indústria, feitos pela Markit, né? O PMI Markit Industrial, que mostra, a gente tem um gráfico aqui na tela, que mostra a percepção. Muitos entendem esse número como um antecedente, porque o gerente está comprando mais, significa que ele vê uma melhora pela frente. Acima de 50 é otimismo, abaixo de 50 é pessimismo. E a gente estava, desde novembro, trabalhando abaixo de 50. E agora vem o número de 52,3. Dá para ficar animado com isso? Dá para esperar que daqui para frente, até o final do ano, tenhamos um bom desempenho da indústria? O ano começou com umas dificuldades, elas na verdade até se aumentaram, mas as perspectivas eram de melhora, apesar de um ano início difícil. A nossa expectativa, o que a gente está vendo é que essa melhora ela só se adiou um pouco, e eu acho que o PMI mostra isso também, né? Há uma percepção de melhora que a princípio esperavam que já no início do ano pudesse acontecer com relação aos insumos, por exemplo, mas aí veio algumas dificuldades adicionais que adiaram um pouco esse ajuste que a gente ainda acha que vai acontecer. Talvez de uma forma mais lenta, além de adiado, mas certamente vai acontecer. E a gente mantém essa expectativa, mas ela ficou mais para o final do ano. Essa dificuldade que a indústria vem enfrentando, mas as expectativas são essas de fato, né? A gente percebe aí pelo PMI e a gente percebe isso no próprio índice de confiança do empresário industrial, que as expectativas são otimistas. O que vem atrapalhando bastante o otimismo e a própria resposta da indústria são essas condições atuais mesmo de negócios. A questão da guerra veio atrapalhando o próprio início do ano, que teve uma volta da Omicron que chegou a atrapalhar um pouco a produção industrial em alguns setores. Isso tudo já veio carregando os custos e a produtividade da indústria, que já estava sendo carregada negativamente desde o ano passado. Qual que é a sua expectativa para a normalização dos insumos? A gente tem que lembrar da pandemia, teve problemas, a gente viu fábricas parando de carros, por exemplo, que não tinham microchips, além de um custo de frete aumentando 10, 15 vezes. Aí quando parecia se estabilizar, veio a Omicron e a China, que é um grande produtor do setor e exportador de insumos, tem a política de Covid-0, fechando cidades de dezenas de milhões de habitantes. A guerra também, obviamente, não ajuda. Tem algum mês de falar, olha, até setembro ou até ano que vem estará normalizado o custo e a produção desses insumos que são vitais para a indústria? Bem lembrado, Sam, não tinha comentado a questão do lockdown na China, que também essa política de Covid-0 realmente ela impacta bastante esse fornecimento de insumos em várias cadeias. A nossa expectativa era do início dessa normalização. Um dos problemas não é só a questão dos custos, mas a questão de indisponibilidade mesmo de alguns insumos ou a entrega em atraso de alguns insumos. Isso atrapalha demais o processo produtivo, torna ele muito pouco produtivo mesmo. A indústria tem custos adicionais em estocagem, tem um produto que fica esperando alguns insumos para serem entregues para continuar a produção. É uma quebra na logística muito pesada, isso atrapalha demais a produção industrial, continua acontecendo. Então, mais até do que a questão de custo, que também é muito pesado, tem a questão de disponibilidade. Isso tudo voltou a receber pressão agora nesse início de ano por essas questões todas que a gente vem falando. Mas a gente acredita que ainda é um problema bem generalizado, a questão de frete também vem contribuindo nesse sentido, mas a gente acredita que essa pressão realmente deve se reduzir até o final do ano, mas ainda será um problema, não é que o problema vai deixar de se resolver rapidamente. Infelizmente essas pressões continuam. O que deve acontecer é que vai continuar muito pesado em alguns pontos, em alguns insumos específicos, mas a percepção de piora generalizada ela deve realmente deixar de acontecer. Agora, vai continuar num custo muito elevado, mas a gente acredita que esses problemas muito graves de falta do insumo, de atraso na entrega, isso realmente deve ter uma normalização ao longo do ano.
Marcela Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI. Muito obrigado pela sua participação no mercado financeiro. E o mercado financeiro de hoje fica por aqui, mas segunda tem mais. Às 2h30 da tarde. Espero você. Obrigado pela companhia. E também me despeço aí do Daniel e da Cláudia, que seguirão aí no noticiário, no Headlines. Tchau, tchau.